Hoje, direto de Fiumicino, depois de uma jornada aí correndo metade do país de trem, a gente vai contar pra vocês como é que é ter essa experiência com a Ítalo. A gente vai mostrar toda essa jornada do norte da Itália até aqui o centro. Até o centro. Vai ter 2 recortes, porque como nós vemos a trabalho em Roma recentemente, a gente gravou na Business, que é uma categoria melhor, que a gente conseguiu uma promoção, e hoje na Econômica, que não teve promoção, infelizmente. E já deixa aqui suas dúvidas na descrição que a gente responde depois. Bora lá! Nosso vagão é aqui o 2, só apertar o botão. Assim como o avião, dá para colocar a mala de mão em cima. E depois eu vou mostrar o bagageiro maior. Para quem se preocupa com a segurança da mala, aqui na Ítalo, se você colocar €1, você consegue colocar um cadeado. E aí não fica aquela neura, que eu fico bem preocupada, né? Então aqui pelo menos você pode botar um cadeado. Quando não tem isso, eu fico um pouco atenta. Toda vez que o trem para, eu venho, eu dou uma olhadinha. Mas os bagageiros são bem grandes, tá vendo? Vou colocar o cadeado na nossa mala. O trem de velocidade tem essa opção. Então a gente pega €1 e vai liberar aqui, ó, um cadeado. Inclusive ele tem a chave, ó. Então ninguém vai abrir, inclusive. Aí é só puxar esse cadeado e passar na mala. Aí a nossa mala é gigante. Eu vou ver se eu consigo passar aqui. E aí a gente passa aqui, ó, no cabo de aço. Vou dar uma puxadinha, ó. Ah, peraí, acho que eu tenho que abrir aqui. Isso, ó. Aí passou o cabo e bloqueia. Pronto. Aí depois é só pegar de volta a moedinha e voltar aqui. Tem uma mesinha que a gente geralmente trabalha. O Magdiel já pendurou a blusa dele aqui, é quente, né? Dentro do trem, então a gente cozinha. Eu já deixo o carregador porque a gente tem espaço para tomada ali. Esse trem provavelmente tá vindo ou da Áustria ou da fronteira. Então a mocinha já viu que nós entramos e nos ofereceu café, suco ou Coca-Cola e de snack um salgadinho, frutas secas, né, com nut ou uma bolachinha doce. Geralmente é da Lindt, é bem gostosa, a gente sempre escolhe ela, então o snack é esse. O trem da Ítalo não tem restaurante, mas tem algumas máquinas, tanto de café quanto snack, eu vou mostrar. A coquinha do Magdiel e eu pedi, ó, veio da Lindt. Ai, gente, é uma delícia essa aqui, ó. Então, como a gente já almoçou, eu pedi 2 bolachinhas, uma para cada um e um suquinho de laranja. Vem também um amenity aqui para higienizar a mão e um papelzinho. Agora eu vou até a maquininha de café comer com o nosso biscoitinho e eu vou colocar as imagens aqui. Tem um aplicativo que a gente usa aqui na Itália que você pode pagar por aproximação, mas dá para usar moedas também. A máquina aqui da Ítalo é da Lavazza, é um cafezinho bem bom, assim, eles torram na hora. E ao lado fica a maquininha de snack. Geralmente fica em 2 ou 3 vagões a opção das máquinas. E você pode caminhar tranquilamente entre os vagões, não tem problema nenhum. Maquininha da Lavazza, como eu falei, ó, eu consigo escanear com o aplicativo. Então aqui tem uma infinidade, gente. Cappuccino, café com ginseng, descafeinado. E aqui, mesma coisa, a máquina de snack. Saladinha de atum, bolachinha, salgadinho, bolinho, água. Então você consegue fazer também um lanchinho rápido aqui no trem, se você esqueceu de comprar. Ó, eu escaneei o código, ele já pegou o meu saldo pro cafezinho. Agora eu vou vir aqui, é o 11, e só tiro o açúcar do café que eu não gosto e 11. Aí a máquina vai fazer o quê? Ela já vai processar tudo. E dá pra usar moedinha também. Nota, essa aqui não aceita. Saiu meu cafezinho aqui embaixo, é só pegar. Ah, é importante. Eu acho que o snack, né, vida, é só na Premium Business. É que a gente tá no inverno, a gente achou uma super promoção, né? Então tava com o preço da econômica, valeu a pena. A gente fez o upgrade. Então valeu a pena. Mas tem máquina de snack, o que é muito comum, pessoal. Todo mundo compra lanchinho na estação atrás de casa e come no trem, tá? E não tem crise, eles são super farofeiros, eles têm esse hábito. Então dá pra trazer tranquilamente um lanchinho e comer no trem. Principalmente uma longa jornada, igual a nossa, são 4h30 até Roma, saindo aqui de Rovereto no Trentino Alto Adige. Cafezinho e agora é hora de comer a bolachinha. A vantagem é que o trem da Ítalo tem o Wi-Fi gratuito para todas as categorias. A minha VPN já pegou que é uma rede desprotegida, mas aí eu conecto, não tem problema. A gente usa Surfshark, vou deixar o link aí na descrição.
Você coloca o e-mail, o telefone, vai vir um código e ele já conecta, até que é razoável. Eu fiz reunião da outra vez, editei vídeo, foi super tranquilo. A validação do bilhete de alta velocidade acontece dentro do vagão, com a ajuda do fiscal com seu bilhete eletrônico ou o fisco que você comprou no guichê dentro da estação. O Magdiel, ele passa mal de costas no trem, geralmente, né? Agora mais tranquilo. E esse trem, gente saiu de Rovereto, ele vai parar em Bolonha e vai parar só em Roma agora? É. Florença, não. Florença, o destino final é Nápoles, mas para em Roma. Então, assim, nem adianta você escolher, eu quero ir de frente, porque quando ele parou em Verona, ele trocou o sentido. Então, se você tava de costas, agora você vira pra frente e vice-versa. E aí, toda estação, praticamente, que ele parar, ele vai inverter, né? Porque ele chega e sai de costas pro trilho do trem. Mas aí, o moço falou que, assim, se você estiver passando mal, tiver algum problema, pode trocar de assento, é só avisar a mocinha e não dá nada, né? Sim, mas o trem de alta velocidade é super estável. É verdade, então você nem sente. Você nem sente, agora o regional é mais tenso, até eu às vezes fico meio enjoada, mas é uma dica assim, pra você saber que nem sofra muito se você tiver de costas, porque ele vai virar em algum momento. De Rovereto até Roma, o carrinho de snack passa 3 vezes. O que é bom. Então você pode pegar o que você quiser, assim, dentro das opções. Tinha fruta seca, o biscoitinho da Lindt, a gente sempre pede 3 vezes o biscoitinho da Lindt, mas eu queria alguma coisa salgada. E o que veio hoje? Aí veio uma bolachinha. Já teve batatinha, uma vez a gente pegou, tipo, batatinha chips, sabe? Mesmo sendo econômico, a gente conseguiu pegar um assento com mesinha. A Magdiel já tá com um cafezinho. Eu peguei na máquina, não tem jeito, porque aqui não passa o serviço de biscoitinho. Mas tá super confortável, né, vida? Sim, mesmo no trem a gente não escapa do café. Exato. E a cadeira, o banco também é confortável. Então a gente, assim, sentiu, obviamente, a diferença da comodidade de ter um lanchinho. Mas dá pra sobreviver tranquilo, né? Tem sido uma experiência boa, mesmo na econômica. Sim, tem a máquina de snack com lanche, bebida, água, café, então é tranquilo. Vou passar por aqui pra mostrar a poltrona. Então tem onde apoiar o pé. Tem tomada também, aqui embaixo do banco. É confortável. E a média da econômica da Ítalo, de Milão até Roma, para vocês terem uma ideia, é de 29 euros. Então, a Business Premium em torno de 59. Mas vai depender também se você comprar com antecedência. Dessa vez, esse senhor tinha o cupom, a gente conseguiu um descontinho de 10 euros com pontinho acumulado. Para vocês terem uma ideia de distância, nós moramos no Trentino Alto Adige. Então, até ali Roma, que é o centro da Itália, dá mais ou menos 4 horas e 15. O trecho mais longo da Ítalo sai lá de Torino e vai até Calábria, dá mais de 1.200 quilômetros e a viagem pode variar de 9 a 11 horas, dependendo do horário, enfim, escolhido. Então, assim, no fim do dia, você consegue cruzar a Itália inteira. A gente tá fazendo basicamente metade do país, porque nós moramos a mais ou menos 2 horas da fronteira da Áustria. Então, a gente mora bem no norte e tá indo até Roma. Chegando na Roma Termini, nós vamos pegar o Leonardo Express, que é um trem expresso de meia hora, que vai até Fiumicino. Então, a gente vai gastar aí 5 horas para sair do norte da Itália e chegar lá no aeroporto, com um trem de velocidade. Se fosse regional, lembrando, regional ele é distâncias menores. A gente ia ter que ir quicando entre as regiões, pegando aí 2, 3 trens, então ia demorar muito mais. Então, se fosse para vir de regional, demora o dobro, 10 horas pra gente chegar na Roma Termini, mais ou menos. Nós descemos aqui na Roma Termini, agora a gente tá esperando no Five Guys nosso hambúrguer ficar pronto, a gente adora comer aqui. Hora do almoço, né? Hora do almoço, a gente tem uma longa viagem ainda. E assim, aqui, pessoal, tem... eu não consegui viajar para todos os lugares da Itália. Na Roma Termini você vai ter uma experiência gastronômica de todos os lugares. Até o Antico Venaio, né? Sim. Que tem em Florença, que é muito famoso. Tem aqui também, você pode comer pizza, tudo que você quiser. E além disso, tem no centro comercial, que é tudo no anexo aqui, como se fosse um shoppingzinho, tem uma baita praça de alimentação. Tem um vídeo que a gente já fez comendo lá, inclusive aqui também. Vou botar o preço. E daqui nós vamos pegar o trem até Fiumicino.
Então, olha só, qual que é o número do nosso trem? Um Regional Veloz, RV 4624. Aí a gente vem aqui no painel, vamos aproximar aqui, ó, 4624, Fiumicino, não tem a plataforma, tá em branca. Em cima dele tá 13 aqui, ó. Então ele não para e o que tá piscando a bolinha já são os três que estão saindo. É assim que você vai caçar o seu trem no painel, e de preferência pelo número. A nossa plataforma é 23 para Fiumicino. Então aqui, ó, Leonardo Express, ele é um serviço da Trenitalia, mas você compra normal pelo site e custa 14 euros por pessoa, meia hora tá no aeroporto e não para. Como não é trem de velocidade, a gente coloca as nossas malas aqui, a gente vai sentar aqui ao lado, não tem problema. Magdiel empilhou tudo aqui igual um Lego, 30 minutinhos, então não precisa sofrer com a mala. Tava pesado, vida. Coitado. E nós acabamos de ver os preços para pegar um regional que faz parada que não é o Leonardo Express, sai 8 euros cada um. Então ele é um pouco mais barato, ele vai fazer uma parada, talvez você tenha que trocar de trem dependendo do horário. E aí você tem que entender qual que é a sua necessidade. Dá para dar uma economizada, se quiser ir de ônibus fica entre 5 e 7 euros, mas com esse tanto de mala a gente desistiu de ir de ônibus, ficou uma loucura. Mais fácil ir de trem. Mais fácil de trem e o Leonardo Express. Eu tava dando uma olhada ali na plataforma, parece que o Leonardo Express ele sempre vai parar entre as plataformas 22 e 23, assim, é meio que fixo. Então fiquem atentos para não estar lá na plataforma 1 e você tem 5 minutos, vai ter que correr. Chegamos no aeroporto, ó, um Leonardo chegou, o outro já tá saindo ali. E assim, pessoal, para dentro do aeroporto, tá? Ali a gente já vai passar o acesso e é só seguir para o embarque e despachar as malas. Nosso voo vai demorar, então a gente aproveitou para tomar um cafezinho num lugar, ó, um docinho. Como que chama o lugar, vida? Chocolate Italiani. Foi indicação do mocinho da Airways que a gente não pôde fazer o check-in ainda, né? E aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer com esse monte de mala? E a gente decidiu tomar um cafezinho. Aí ele falou, ó, vai ali, nesse lugar. É escondido. Meio escondido perto da igreja e perto do check-in da Ita. Vou deixar o nome aqui e na descrição. E tem vários docinhos locais, tudo parece ser bem bom, então a gente vai matar um tempo aqui. Tá tão bom que a gente até esqueceu de filmar. A gente pegou uma cheesecake de Nutella. Gente, sério. Eu acho que é avelã tostado, provavelmente. E é muito cremosa e muito boa, né, vida? Tem 3 camadas, um biscoito, a camada de cheesecake e a Nutella em cima. O cream cheese tá maravilhoso. Uma opção para nós era pegar o voo ali em Milão, né? Tem um voo direto Milão-São Paulo e Milão fica muito próximo de casa. A gente não teria que esperar tanto. Mas estava 300 euros mais caro o trecho. Então não compensou. A gente acabou vindo para Roma. Mas com certeza seria bem menos cansativo. Quem sabe da próxima vez, se a gente encontrar uma promoção, a gente vai fazer Milão-São Paulo. Pertinho aqui do embarque também, no setor A da Ita, tem uma balança. Então, para não ficar surtado depois, já pesa antes, remaneja tudo e depois despacha. Eu e Magdiel, para quem não sabe, a gente gosta bastante. Eu tô meio devagar para beber, mas o Magdiel segue ativo. A gente normalmente gosta de single malt, a gente é fã dos whisky de single malt. E aqui, esse daqui é da linha que eu comprei em casa recentemente, a Glenlivet. É um single malt tem de vários tipos aqui, single cask, double cask ou triple cask. Ele que é do mesmo grupo da Macallan, eu não lembro. Não é ele, mas ele é tão bom quanto. E aqui ele tem a versão reserva também. Tem vários tipos dele. Eu já acho tudo caro. Mas o Magdiel comprou um bom whisky por 25 euros. Obviamente que aqui são seleções melhores. Bom, Agora, o meu queridinho, como eles mudaram, fizeram um baita rebranding e é o Harrison Ford agora de propaganda, ficou bem mais claro o Glenmorangie. Eu gosto muito desse aqui, tá 49. Esse aqui, não tem nem o que falar. Esse é o xodó. Esse daqui, quem puder, provem. É o melhor. 85 euros, o 12 anos. Tinha ali limoncello, umas bebidinhas, mas tem que tomar cuidado, porque, gente, tinha limoncello que não era do sul da Itália, tá? Vocês deem uma olhada no rótulo. O autêntico, se eu não me engano, é de Sorrento. Assim, minha opinião sincera sobre o Dutch Free. Se você esqueceu de comprar alguma coisa ou
não tinha como despachar líquido, é uma chance de você poder atravessar com mais de 100 ml e comprar aquele presentinho que você esqueceu, como eu, por exemplo, faltou um azeite da minha lista. Então, maquiagem não sei opinar, não faço uso, sou quadrada, mas tem o clássico da Itália, então dá pra comprar, marca de grife, de luxo, tem Locker, biscoitinho, o melhor da vida. Os preços são preços, obviamente, um pouquinho mais caros do que no supermercado da Itália, mas é um último recurso de comprar uma lembrancinha. É o que eu falo, esse biscoito da Nutella eu comprei pra levar, eu paguei R$3,99 no mercado. Quer levar a lembrancinha da Itália? O supermercado é o seu lugar, não só de preço, mas também tem muita variedade, tá? Todo mundo me pergunta por que a gente não aproveitou para viajar para outros países, né? A gente tá quase 2 anos na Itália. Porque eu fiquei com medo. Eu tô legal, tô de forma legal na Itália, mas quem tem a cidadania é o Magdiel. E eu tenho um permesso de sojourno. O que isso significa? É como se fosse um green card. Eu tenho permissão para viver, para trabalhar. Só que o meu permesso saiu recentemente. Então, eu tinha um recibo, que eu estava em processo, e meu maior medo era sair e na hora de voltar para o espaço aqui da zona do euro, eu ser questionada e não conseguir entrar. Mesmo com o Magdiel, mesmo trabalhando, mesmo tendo residência. Então é isso, por isso que a gente evitou. E assim, eu tô indo para o Brasil agora no início de março, e pasme, o meu permesso final foi entregue ontem, 4 da tarde, eu viajei hoje 7h30 da manhã. Então, sim, foi no 45 do segundo tempo. O policial pediu meu permesso agora na saída, o que eu achei super engraçado. Engraçado não, né? Preocupante. Então foi isso, eu fiquei com medo de arriscar. Muita gente vai, viaja, não dá nada, mas eu falo que o proletariado não tem um minuto de paz. E eu falei, meu, é só eu sair do Brasil e se eu voltar vai dar ruim. Então eu fiquei com medo. No Brasil agora ia ser meio que tudo ou nada, porque não tinha como eu cancelar essa viagem. Mas eu perdi uma viagem ano passado por conta dessa confusão. Meu processo de permesso ficou 1 ano rodando na Umbria e não ficou pronto. Eu recomecei ele no Trentino, eu tive vários problemas com a minha agência, inclusive, que ao invés de me ajudar, me atrapalhou pra caramba. E aí foi isso. Praticamente 1 ano e meio depois, agora finalmente eu tenho a minha versão final, que é uma carteirinha somada ao meu passaporte, que diz que tá tudo perfeitamente legalizado aqui. Nós nos despedimos, já indo embora para o Brasil no voo da Interways. Nosso próximo vídeo vai ser um review desse voo. Até a próxima. Até a próxima.